O código da primeira hora do dia. Você já percebeu como desperta pela manhã? Não apenas abrir os olhos, mas realmente despertar. Para muitos, o dia começa antes mesmo do corpo se levantar da cama. A mente já está em movimento, carregando lembranças de ontem, preocupações do amanhã, medos que voltam como ecos. Talvez você conheça essa sensação. Acordar com um peso silencioso, como se a alma já estivesse cansada antes mesmo do dia começar. Esse é o ponto cego que quase ninguém enxerga. Acordamos, mas não despertamos de verdade. Os primeiros minutos após abrir os olhos não são apenas um detalhe da rotina. Eles são como um código secreto, uma janela invisível, onde toda a programação mental e emocional do seu dia é escrita. Bruce Lipton, pesquisador de epigenética, nos lembra que nesse breve momento, o cérebro ainda está em ondas teta, um estado de profunda receptividade, quase como uma hipnose natural. É um terreno fértil, um campo úmido, pronto para receber as sementes daquilo que escolhermos plantar. A questão é, quais sementes você tem lançado ali, mesmo sem perceber? Joe Dispenza explica que nossos pensamentos e emoções, ao surgirem, não são apenas eventos internos, eles formam um campo eletromagnético, uma frequência que se espalha ao redor do corpo e começa a atrair experiências em sintonia com ela. Imagine isso, os primeiros 5 minutos da manhã são como o maestro que define a música do seu dia inteiro. A vibração com que você desperta se torna a trilha sonora, invisível, que acompanha cada passo, cada encontro, cada escolha que faz. É por isso que tantos dias parecem uma repetição dos anteriores. Quando acordamos, já entregando a mente ao caos, redes sociais, mensagens, notícias, comparações, estamos oferecendo esse solo fértil às ervas daninhas do medo e da ansiedade. Sem notar, deixamos que pensamentos automáticos construam a vibração que guiará nossas próximas horas. Talvez por isso você sinta que está sempre recomeçando do mesmo lugar, mesmo quando o corpo avança. A mente, ao despertar, é como um jardim ainda coberto pelo orvalho da noite. Qualquer palavra, imagem ou emoção plantada ali terá força para florescer. E é justamente nesse instante que a maioria desperdiça a oportunidade. Por quê? Porque quase ninguém sabe o poder que habita esses minutos. Eles parecem pequenos, mas são portais, pequenos portais de criação. E se você, amanhã, apenas por curiosidade, decidisse não alimentar sua mente com o caos do mundo logo ao abrir os olhos? E se, em vez de estender a mão para o celular, você respirasse fundo, sentindo o corpo vivo, presente, agradecendo por um instante o simples fato de estar aqui? Talvez pareça pouco, mas acredite, são nesses momentos que as maiores mudanças nascem. As manhãs são o laboratório onde você pode reprogramar sua vida. O que você faz e o que você pensa nos primeiros minutos após acordar pode transformar não apenas o dia, mas toda a sua frequência interior, porque cada manhã é uma nova página, e os primeiros traços que você desenha nela ditam o tom da história que virá. E agora me diga, como você tem usado o código secreto da primeira hora do seu dia? O erro invisível de acordar em automático. Você já notou como, ao acordar, a mente parece querer voltar para o que já conhece? Como se houvesse uma força invisível que empurra nossos pensamentos para o que foi deixado ontem, para as preocupações não resolvidas, para o peso dos dias anteriores. Esse é o modo piloto automático. Ele nos faz repetir padrões, emoções e reações como se estivéssemos presos em um roteiro que não escolhemos. Acordamos, mas não estamos realmente presentes. O corpo levanta, mas a alma continua carregando o ontem. A neurociência mostra que, logo ao despertar, o corpo sofre um pico natural de cortisol, o hormônio do estresse. Essa descarga, se alimentada por pensamentos ansiosos, pode moldar todo o seu sistema nervoso para o restante do dia. É como se uma trilha fosse aberta na mente e tudo o que acontece depois seguisse esse mesmo caminho. Por isso, quando acordamos já preocupados, irritados ou cheios de comparações, é como se estivéssemos programando a mente para continuar buscando
o que confirma esse estado. Talvez você conheça a cena. A pessoa acorda, ainda meio sonolenta, e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Em segundos, está mergulhada em imagens, notícias, opiniões. Em poucos instantes, sua mente já não é mais sua. Ela se torna um palco de comparações, de pequenas frustrações e medos que não pertencem à sua própria vida, mas que agora estão moldando a forma como você vai sentir e viver aquele dia. Acordar em automático é como começar o dia correndo, mesmo estando parado. É permitir que o piloto interno seja guiado por memórias antigas, crenças repetidas e um mundo externo que grita mais alto do que a voz interior. E aos poucos, essa desconexão com o agora cria um ciclo de desgaste invisível. Não percebemos, mas estamos sempre correndo atrás do que já passou ou fugindo do que ainda nem chegou. E se esse modo automático fosse apenas um reflexo do que você alimenta no primeiro instante da manhã? O que aconteceria se houvesse um espaço de silêncio entre o abrir dos olhos e o primeiro pensamento? Talvez ali você perceberia que não precisa repetir os mesmos sentimentos de ontem, que o dia pode nascer novo também dentro de você. O maior erro não está no que acontece fora, mas na falta de consciência sobre como começa a paisagem interna. Porque quando a mente desperta já cheia de ruídos, não sobra espaço para que algo novo floresça. E o que você carrega nos primeiros minutos acaba se tornando o tom emocional das horas seguintes, como um eco que se repete até o final do dia. Será que você tem percebido os primeiros instantes da sua manhã? Ou será que eles têm passado despercebidos, como se fossem apenas uma preparação para algo que ainda está por vir? O estado de hipnose natural ao acordar. Há um instante delicado entre o sono e a vigília, um espaço quase invisível em que a mente ainda não sabe se está sonhando ou desperta. É nesse intervalo que o subconsciente está mais aberto, mais receptivo, como se uma porta estivesse entreaberta. Bruce Lipton descreve esse momento como uma janela rara, onde é possível acessar camadas profundas da mente, aquelas onde residem crenças antigas e padrões silenciosos que dirigem a nossa vida. Logo ao abrir os olhos, o cérebro ainda vibra em ondas teta, um estado associado à imaginação, à memória e à absorção de informações de forma quase hipnótica. É como se a mente estivesse macia, moldável, pronta para receber impressões que vão se fixar ao longo do dia. Imagine escrever uma mensagem na areia antes da maré subir. Tudo o que você registra ali será levado e espalhado pelo oceano das horas seguintes. Assim acontece com os pensamentos e emoções nos primeiros minutos da manhã. Eles se expandem e influenciam cada sensação que virá depois. Por isso, muitas vezes, não é o dia que pesa, mas a forma como ele é iniciado. Se ao despertar a mente já está inundada por lembranças do que faltou ontem, por medos de um futuro que nem chegou, é como se você desse ao dia uma cor cinzenta antes mesmo de ele nascer. Essa hipnose natural é poderosa e, sem perceber, você pode estar hipnotizando a si mesmo para repetir os mesmos sentimentos, as mesmas dores, os mesmos padrões. Joe Dispenza explica que o corpo reage às emoções como se fossem instruções para criar realidades. No instante em que você acorda, essas emoções são intensificadas porque o subconsciente está absorvendo tudo como uma esponja. Cada pensamento é uma semente vibracional que se espalha pelo campo energético que envolve você. O que torna esse estado tão especial é também o que o torna delicado. Ele é um portal de criação, mas também pode se tornar um portal de repetição. A forma como você desperta determina o que será levado adiante. E quando você percebe essa verdade, algo muda internamente. É como se você finalmente enxergasse a força silenciosa que existe nos primeiros instantes do dia. Será que você já percebeu como esse estado hipnótico se manifesta em você?
Como é a primeira imagem, o primeiro sentimento que surge quando os olhos ainda estão se acostumando com a luz da manhã? O campo magnético do primeiro pensamento. Existe um instante sutil, quase imperceptível, em que o primeiro pensamento do dia nasce. Ele surge antes mesmo de você perceber, como uma semente que brota silenciosa e, a partir daí, começa a dar forma ao campo energético que envolve todo o seu dia. Joe Dispenza fala que cada pensamento e emoção não são apenas acontecimentos internos, mas frequências mensuráveis, capazes de criar um campo eletromagnético ao redor do corpo. Esse campo atua como uma espécie de imã invisível, atraindo experiências, pessoas e situações que vibram em sintonia com aquilo que você está sentindo e pensando. É como se o primeiro pensamento fosse o tom da música que vai tocar ao fundo das suas horas. Se ele nasce pesado, carregado de medo, ansiedade ou desânimo, é como começar o dia com uma melodia dissonante que continua tocando mesmo quando você tenta ignorar. Por outro lado, se esse primeiro pensamento surge como uma lembrança de algo bom, uma sensação de gratidão ou simplesmente a percepção de estar vivo, a música muda. Ela se torna mais leve, harmônica e tudo ao redor começa a dançar no mesmo ritmo. A questão é que, muitas vezes, não percebemos que estamos no controle dessa primeira nota. Ela surge sem que tenhamos consciência, como um reflexo automático das memórias e das emoções acumuladas. E é exatamente isso que pode nos manter presos aos mesmos ciclos. Se você desperta sempre com os mesmos pensamentos, seu campo vibracional também se mantém igual e o dia se torna apenas uma repetição do que já foi. Joe Dispenza explica que quando há coerência entre emoção e intenção, quando você sente e pensa na mesma direção, o campo eletromagnético criado é mais forte, mais coeso e começa a atrair de forma consciente experiências que refletem esse estado. Mas, se o primeiro pensamento é um reflexo de medo ou escassez, ele pode sabotar essa coerência antes mesmo de o dia começar. Como você percebe o seu primeiro pensamento? Ele é um aliado ou um sabotador da sua frequência? Essa é uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Porque entender isso é como aprender a tocar a primeira nota certa no início de uma canção. E quando a primeira nota está em harmonia, toda a música que segue pode encontrar um novo compasso. O exercício de reprogramação em 3 etapas. 5 minutos. Existe uma brecha silenciosa no início do dia, um espaço onde a mente ainda não está cheia das vozes externas. É como um intervalo sagrado em que o corpo, a mente e o espírito estão abertos para algo novo. Bruce Lipton nos lembra que, nesses primeiros instantes, o subconsciente é como um terreno fértil, e aquilo que você inscreve nele tem o poder de crescer e influenciar toda a sua experiência. Não se trata de esforço, nem de fórmulas mágicas, mas de um estado de presença que cria novas conexões no cérebro e no coração. A primeira etapa desse processo é a respiração. Não uma respiração qualquer, mas um momento de pausa em que o ar entra e sai com consciência, como se estivesse lavando a mente. 1 minuto de respiração profunda pode parecer insignificante, mas é suficiente para interromper o modo automático, para silenciar o turbilhão de pensamentos e trazer de volta a clareza. É nesse espaço que o corpo começa a sentir que está seguro, que pode relaxar, que não precisa reviver a urgência dos dias passados. A segunda etapa é a declaração de realidade. Não uma frase repetida de forma vazia, mas uma afirmação sentida, nascida da intenção verdadeira. Pode ser algo simples, algo que traduza aquilo que você deseja vibrar. É um gesto interno de alinhar a mente e o coração em uma mesma direção. Quando essa intenção é sentida com emoção genuína, ela se transforma em um código vibracional que o cérebro reconhece como uma nova possibilidade de realidade. E então vem a terceira etapa, a visualização sensorial. Imagine uma cena, um estado, uma vida que você gostaria de viver.
mas não apenas como uma imagem distante, e sim como algo que já está acontecendo agora. Sinta as cores, os sons, as texturas, sinta no corpo a emoção de já estar vivendo isso. É aqui que a neurociência encontra a espiritualidade. Joe Dispenza nos mostra que o cérebro não distingue o real do intensamente imaginado quando a emoção é verdadeira. Ele começa a criar caminhos neuronais para sustentar essa nova realidade. Essas 3 etapas, somadas, não são apenas um ritual, mas um diálogo profundo com o seu próprio campo energético. São 5 minutos que podem transformar não apenas um dia, mas a forma como você se conecta com o que existe de mais verdadeiro dentro de si. E a pergunta que fica é: quais imagens, quais emoções você tem permitido que moldem os primeiros instantes da sua manhã? Cuidado com o ruído emocional oculto. Existe um tipo de ruído que não se ouve com os ouvidos, mas se sente no corpo. Ele surge como pensamentos sutis, quase imperceptíveis, que sussurram críticas, comparações, preocupações. É uma frequência baixa, um pano de fundo emocional que acompanha o dia sem que a gente perceba. Muitas vezes acreditamos que estamos sendo positivos, mas por dentro algo ainda está desalinhado. É como se houvesse uma corrente silenciosa levando nossas emoções para o mesmo lugar de sempre. Tentar simplesmente pensar positivo é uma armadilha. A mente pode até dizer, eu estou bem. Mas se o coração ainda carrega tensão, medo ou ressentimento, essa dissonância cria um campo energético confuso. Bruce Lipton nos lembra que não é o pensamento isolado que transforma, mas a emoção que vibra com ele. Quando a emoção não é verdadeira, o campo não muda. É como plantar uma semente em um solo seco. A verdadeira mudança começa quando nos permitimos sentir, sem máscaras, o que está realmente acontecendo. A gratidão genuína, por exemplo, não nasce de uma frase decorada, mas de um estado interno de reconhecimento, de um instante em que algo faz sentido e o coração se abre. É a diferença entre forçar um otimismo superficial e experimentar uma vibração autêntica que aquece por dentro. Esse ruído emocional oculto é traiçoeiro porque é silencioso. Ele se mistura aos pensamentos do dia e acaba moldando nossa frequência sem que percebamos. Por isso, os primeiros minutos da manhã são tão preciosos. Eles revelam o estado real em que estamos. Ao nos tornarmos conscientes dessa vibração inicial, podemos perceber onde estão as brechas e, aos poucos, cultivar emoções mais coerentes. Quantas vezes você já sentiu que estava tentando se convencer de algo que, no fundo, não sentia? Quantas vezes disse está tudo bem quando por dentro ainda havia dor? Esse ruído é como um eco, e quando começa o dia já presente, ele tende a crescer. E se você pudesse, mesmo que por um instante, apenas perceber esse ruído sem lutar contra ele, o simples ato de reconhecer já é o início da transformação, a chave da frequência matinal. Amanhã é como um afinador invisível. É nela que a mente, o corpo e o coração encontram um ponto de partida para vibrar em sintonia ou em desalinho. Bruce Lipton nos lembra que crenças são como programas silenciosos, rodando em segundo plano, influenciando cada pensamento, cada reação, cada sensação. Quando despertamos, esses programas ainda estão frágeis, quase como se estivessem aguardando um comando para definir como o dia vai se desenrolar. 5 minutos de consciência, de presença real, podem reprogramar toda essa dinâmica. A frequência da manhã é a raiz da coerência entre o cérebro e o coração. É nesse momento que a bioquímica do corpo se ajusta, que os hormônios e os neurotransmissores começam a preparar o terreno para as experiências que virão. Se esse momento é guiado por estados de medo, ansiedade ou preocupação, todo o sistema entra em alerta e permanece em tensão. Mas, se esses instantes são nutridos com emoções mais elevadas, o corpo passa a operar em um estado de harmonia, de abertura. Existe um conceito profundo chamado ressonância harmônica. Ele nos mostra que não atraímos exatamente o que pensamos, mas sim aquilo que sentimos.
aquilo que vibra em nosso campo interno. Quando a manhã começa em sintonia com emoções coerentes, gratidão, serenidade, confiança, todo o campo energético se alinha a essas frequências. E pouco a pouco, isso começa a se refletir nas circunstâncias externas. É por isso que a manhã tem um poder tão especial. Ela é o ponto onde tudo ainda pode ser moldado. Se durante esse curto intervalo você cria um estado interno de clareza, seu campo vibracional se torna um espaço fértil para novas experiências. Não se trata de controlar o que vai acontecer lá fora, mas de mudar a qualidade daquilo que você está emitindo. Você já reparou como um único pensamento, logo ao acordar, pode mudar o tom de todo o seu dia? Como uma emoção genuína, sentida no silêncio da manhã, pode transformar a maneira como você enxerga tudo ao redor? Talvez a chave esteja menos em buscar respostas prontas e mais em perceber qual frequência você está escolhendo para guiar os primeiros passos do seu dia. Como a natureza ensina a manifestar. A natureza desperta todos os dias com uma sabedoria silenciosa. O sol não força sua luz. Ele apenas irradia constante e paciente, iluminando o que encontra pelo caminho. Essa é a mesma energia que podemos aprender a cultivar ao acordar. Não se trata de esforço ou de tentar controlar tudo, mas de permitir que a luz interior se expanda naturalmente, como um ciclo que respeita seu próprio ritmo. O cérebro, assim como a natureza, precisa de tempo para criar novos caminhos. Pesquisas mostram que são necessários cerca de 21 dias para que novas conexões neuronais se consolidem. Bruce Lipton explica que a repetição consciente cria uma espécie de nova assinatura energética, capaz de substituir velhos padrões e crenças limitantes. É como se cada manhã fosse uma chance de plantar uma semente, e ao longo de 3 semanas, essa semente começa a criar raízes. Pense em como uma árvore cresce. Ela não se apressa. Cada dia traz um pouco de sol, um pouco de água, um pouco de vento. E lentamente, a vida encontra força para se expandir. É assim também com os nossos estados emocionais. Não precisamos de pressa, precisamos de constância. Um gesto simples, um pensamento alinhado. Uma emoção verdadeira sentida logo ao amanhecer pode iniciar uma transformação que parece imperceptível no início, mas que se torna visível com o tempo. Há histórias de pessoas que encontraram mudanças profundas a partir de práticas mínimas. Um homem que vivia em estado constante de ansiedade começou a dedicar apenas 5 minutos de silêncio consciente todas as manhãs. No início, parecia não haver diferença, mas aos poucos, algo dentro dele começou a se acalmar. Em algumas semanas, percebeu que já não reagia aos problemas da mesma forma. A mudança não veio de fora, mas da forma como ele passou a despertar. A natureza nos ensina que tudo tem seu tempo e que cada dia carrega um potencial de renascimento. Assim como a luz do sol não compete com a escuridão, mas apenas se faz presente, nós também podemos aprender a manifestar irradiando o que somos, sem esforço, sem luta, apenas com presença. E talvez essa seja uma das lições mais profundas que podemos aprender logo ao acordar. O poder não está no quanto você força, mas no quanto você permite que a vida flua através de você. A armadilha da pressa e do controle. Existe uma ansiedade silenciosa que muitas vezes se esconde atrás da vontade de mudar. É o desejo impaciente de ver resultados, de forçar que algo aconteça rapidamente, como se a vida precisasse seguir o ritmo da nossa pressa. Mas a pressa, quando nasce do medo ou da insegurança, cria um bloqueio sutil. Ela impede que a energia flua de forma natural e harmônica. Joe Dispenza e outros pesquisadores da mente falam sobre a dopamina da expectativa, aquele pico de ansiedade que surge quando queremos que algo aconteça exatamente do jeito que imaginamos. Essa expectativa excessiva, em vez de nos aproximar do que desejamos, nos afasta, porque gera tensão e quebra a coerência emocional. Quando o coração está apertado e a mente inquieta, o campo energético se torna instável, como se perdesse a clareza daquilo que está tentando criar.
A vida não responde à força, mas à vibração. Bruce Lipton nos lembra que a mudança acontece quando o corpo e a mente entram em um estado de alinhamento, quando não há conflito interno entre o que se deseja e o que se sente. A paciência vibracional é uma força magnética silenciosa. Ela não é passividade, mas um estado de confiança profunda, como se soubéssemos que tudo está se ajustando no tempo certo. A pressa e o controle são frutos de uma crença antiga de que precisamos lutar para conquistar tudo. Mas e se a vida não fosse uma luta? E se ela fosse mais parecida com um rio que flui, onde o papel não é forçar as águas, mas aprender a navegar com consciência? Essa mudança de percepção pode transformar completamente a forma como nos relacionamos com nossos desejos. Talvez a verdadeira força não esteja em tentar acelerar o caminho, mas em aprender a permanecer presente, com o coração aberto, mesmo quando nada parece acontecer. Porque, no fundo, o que mais nos aproxima do que desejamos não é o esforço excessivo, mas a vibração calma de quem confia que o que está sendo criado dentro já está a caminho de se manifestar fora. O portal dos primeiros 5 minutos. Chegamos ao ponto em que tudo se encontra. A percepção de que os primeiros 5 minutos após o despertar não são apenas uma transição do sono para a vigília, mas um portal silencioso, capaz de moldar toda a frequência do dia. Nesse breve instante, existe uma oportunidade rara de reprogramar crenças, emoções e pensamentos que carregamos há anos. É como se a cada amanhecer, a vida nos oferecesse um bloco de argila fresca, esperando para ser esculpida com novas formas, novos significados. Bruce Lipton nos lembra que somos engenheiros da nossa própria biologia. Isso significa que não somos vítimas dos pensamentos automáticos, nem das emoções herdadas do passado. Temos a capacidade de reescrever, pouco a pouco, os códigos que definem como vivemos e sentimos. Esses primeiros instantes da manhã são como um laboratório, um espaço de experimentação onde podemos dar início a uma mudança real, não através da força, mas da intenção consciente. Neville Goddard fala sobre a imaginação sustentada, aquela que é carregada de emoção verdadeira e persistência. Quando usamos esses 5 minutos para visualizar, sentir e vibrar em uma nova realidade, estamos plantando sementes que inevitavelmente germinam. Não porque o mundo muda de um dia para o outro, mas porque nossa frequência começa a se alinhar com novas possibilidades. Esses momentos não são uma fórmula mágica, mas um convite silencioso para uma transformação profunda. 21 dias, esse é o tempo que o cérebro precisa para criar novos caminhos e consolidar novas respostas emocionais. Nesse período, o que parecia impossível começa a ganhar forma, como uma nova paisagem que surge no horizonte. E no final, talvez a maior descoberta seja perceber que cada amanhecer carrega dentro de si um poder de renascimento. A cada dia, você pode decidir, mesmo que de forma silenciosa, qual história vai escrever na página em branco das próximas horas. E se a dor que você sente hoje fosse apenas a argila que dará forma à vida que sempre buscou? E se cada manhã, com os seus 5 minutos de silêncio e intenção, fosse um lembrete de que você não está quebrado, apenas em transformação? Pense nisso, porque no fundo a escultura do dia que se inicia está e sempre esteve em suas mãos.